Oito anos depois do genovês Cristóvão Colombo chegar pela Espanha à América do Norte, Cabral chegava ao Brasil. Todos os portugueses que ao Brasil chegaram imediatamente depois dele, pouco tem a ver com as músicas e os gêneros musicais de hoje no Brasil. Para chegarmos ao cenário que pode nos ambientar numa pré-história desses gêneros, choro, samba, baião, frevo e maracatu, temos que dividir a história brasileira antes e depois das guerras napoleônicas e da chegada do rei de Portugal ao Rio de Janeiro em 1808. Obviamente a música brasileira ela é muito mais rica, né? Não se resume a choro, samba e bossa nova, né? Enfim, é um dos países com maior diversidade musical do planeta, né? Então nós identificamos outros gêneros também como tipicamente brasileiros, só que mais regionais. Que é tudo samba, na minha opinião. Bom, o cenário da música no período da chegada de Dom João VI, que teria propiciado, vamos dizer, o desenvolvimento daquilo que a gente conhece hoje como música brasileira, é um cenário no qual uma colônia num país distante, né, da Europa recebe, de repente, em 1808, a corte portuguesa, não só com a presença do próprio rei, que era uma pessoa que cultivava a música, tinha interesse pela música, como a partir da chegada dele, de uma série de pessoas do reino, né, que houve necessidade de se criar estruturas para receber essas pessoas. Mas aqui aconteceu o que não aconteceu nos outros lugares. Por que foi diferente aqui e por que gerou uma música com essas características grandiosas do choro, né? Com uma música que tem 150 anos e continua se renovando, tem uma riqueza. Pelo fato de que aqui, em 1808, chegou uma corte. Quando a corte veio o professor de música, veio o músico, né? Criou-se depois um conservatório, né? A família real trazia professores, como professores importantes, como Reichert, o grande flautista, né? Outros, o Neumann, e muitos outros com menos nome, que também estiveram aqui e participaram da formação de uma base, de um estofo, né, técnico, né, que deu a esses músicos, mesmo os populares, a possibilidade de conviver com um tipo de virtuosismo, né, que conviver com coisas mais sofisticadas em termos de música do que aconteceu, por exemplo, em Santiago de Cuba, ou New Orleans, ou lá na Martinica. Na verdade, assim, havia uma centralidade do Rio de Janeiro, não só porque era a capital, né, especialmente por ser a capital do país, para onde as coisas convergiam, né, todos esses viajantes do século XIX que vinham da Europa, de diferentes países, de diferentes origens, chegavam no porto do Rio de Janeiro, chegavam no porto da capital. Então, de uma certa forma, o Rio de Janeiro assumiu um protagonismo na música do Brasil que se disseminou pelo restante do país. Se você entender que aquilo que nós entendemos hoje como referência de música brasileira no exterior, que é o samba, que é o choro, que é a bossa nova, já mais no meio do século XX, são gêneros essencialmente carioca. Então esse trânsito entre os diferentes gêneros sempre existiu. Eu já dei o exemplo do Neumann. Poderia destacar, por exemplo, outros músicos estrangeiros, o Reichert, que foi flautista
né, um flautista virtuoso e que aqui escreveu parte de sua obra que vai ali naquele gênero que fica entre a música popular mais genuína e a música clássica, ou seja, aquele gênero de salão, aquele gênero para entretenimento e tudo mais, do qual também se origina boa parte da música popular, especialmente a instrumental, a música instrumental brasileira, que tem o choro como exemplo. Outros músicos passaram por aqui, por exemplo, Gottschalk, né, que morreu no Rio de Janeiro, inclusive que escreveu as famosas variações sobre o hino nacional brasileiro, né, quer dizer, eram músicos que faziam suas carreiras, inclusive, circulando por diferentes países, passavam temporadas em diferentes países e, obviamente, isso fazia com que tivessem uma abordagem mais eclética da música, trazendo consigo a prática musical de outros países. Como também aqui no Rio de Janeiro passaram virtuosos importantes, como, por exemplo, Thalberg, que foi um dos grandes pianistas do século XIX, era rival do Liszt, né, nas piruetas pianísticas, né, e que esteve aqui no Rio de Janeiro e que trouxe para a música para teclado essa essência mais virtuosística, né, que era uma coisa típica também do século XIX, o exibicionismo técnico, né, de você poder fazer coisas de dificuldade técnica sem tanto foco no conteúdo musical. A coisa mais importante que aconteceu na música popular, não foi só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro, na segunda metade do século XIX, foi o espalhamento da polca no mundo. Gêneros mais classe média, valsas, shotes, mazurcas, polcas, as coisas todas assim, né? Então você tem toda uma brutal confluência de gêneros europeus importados no século XIX, né, que vai possibilitar realmente a constituição daquilo que viria a ser o choro, sem esses que vinham de partitura. Era um negócio importante, um negócio da edição de música, né? Porque não se podia praticar música que não tivesse as partituras, enfim. Que tem dois fatores que vão empurrar esse espalhamento da polca no Rio de Janeiro. Um fator é a recém-criada indústria editorial da música, o surgimento dos primeiros editores de música. Então, é um fator importante que vai ter quem lucre com o processo, né, de lançar aquelas partituras. O segundo fator é que o Rio de Janeiro era uma cidade cheia de pianos, né? Embora o primeiro piano só tenha chegado em 1808, em 1856 o Araújo Porto Alegre já chamava o Rio de Janeiro de cidade dos pianos, Pianópolis. Eu destacaria, por exemplo, essa transição, esse trânsito, né, que alguns músicos faziam entre a música clássica, a música erudita, a música de tradição europeia, com a música popular. O próprio José Maurício é um compositor que deixou missas, né, toda uma série de obras sacras, motetos e tudo mais, mas escreveu modinhas também, né? Ele, ao mesmo tempo que dava aula utilizando o cravo, que é um instrumento da tradição europeia, né, um instrumento de salão, ele utilizava também a viola de arame. Alguns desses músicos não tiveram uma influência maior assim, no desenvolvimento da música posterior. Por exemplo, o Policarpo, que era um violoncelista virtuoso, para o qual José Maurício escreveu partes que a gente identifica, né, os solos nas obras de José Maurício, que poderiam ter sido escritas para ele, ou o que é muito comum também na obra do Padre José Maurício, que são solos de clarineta, né? Isso demonstra a qualidade dos músicos que havia no Rio de Janeiro nesse período. Em todos os lugares daqui da América, Caribe, né, para onde a polca foi levada, e eram lugares onde haviam populações
de negros, de escravos africanos que foram levados, como em Cuba, na Jamaica, né, no Haiti, em Nova Orleans, em todos esses lugares, a polca sofreu processo de sincopação. O samba veio da África. Pera um pouquinho. A música do samba é toda tonal. As escalas modais africanas, assim como as escalas modais portuguesas, o que os portugueses trouxeram, ou que eram do gregoriano, enfim, pouco importa, todas foram absorvidas pelo sistema tonal europeu. É claro que você tem ainda os modalismos lá no Nordeste, etc., aquela sétima baixada, etc. e tal, né? Mas o grosso da música do samba comercial, todo ele está calcado na harmonia europeia, na melodia europeia, e mesmo a rítmica a rítmica é um negócio esquisito, é a coisa mais complicada, né? Foi natural que essa polca recebesse, então, um bocado de contrametria, quer dizer, um bocado de coisa fora do tempo, antecipações, né? Um caráter de provocação do corpo, né? Que eu acho que é o grande vetor que leva a colocar tanta contrametria dentro da polca, né? É claro que isso aconteceu, se a gente comparar, por exemplo, o danzón cubano, né? o ragtime lá de Nova Orleans, a biguine da Martinica e o machixe, é tudo muito próximo, porque está todo mundo mexendo com os mesmos elementos, ou seja, somando a uma polca elementos contramétricos. Melodicamente não tem a menor dúvida, viu? Que é europeia. Harmonicamente não tem a menor dúvida também que é europeu. Viu? E nisso aí entra até uma espécie de fusão do samba com o choro, porque o samba tradicional, naturalmente, não devia ter muita preocupação com essa questão de afinação, enfim, de construção melódica, enquanto que o chorão tinha que ter. Já era um músico de uma elite pequeno burguesa, enfim, né, como o Tinhorão assinala. Quando tinha festa na sala se tocava choro, no quintal rolava um samba e rolava também coisas de música com afro-brasileiro, né? Com coisas ligadas a refrões tradicionais, coisas assim. Eu acho que devia ser uma coisa bem misturada assim. Não misturado de um lado da sala com o quintal, mas no quintal devia se cantar coisas engraçadas, música, refrões, marchinhas. Já tinha uma coisa qualquer brincando carnaval, né? Aquela coisa... Era uma coisa do divertimento mais direto, né? Como dizia o Pixinguinha, o choro era feito na sala de visita e o samba era feito no quintal. O samba consta que viria de semba, umbigada, que era um samba tradicional. Mas mesmo olha, eu ouvi centenas de gravações de música tribal, de tribos, gravações feitas nos anos 50, viu? Centenas. Eu tenho aqui comigo, aqui nesse computador aqui, eu tenho centenas de gravações de discos gravados na África nos anos 50, em tribos assim, e mesmo em cidades quando não tinha havido ainda a invasão da música americana, a invasão do jazz, a invasão da música caribenha, dos Caribes lá na África, né? Eu nunca ouvi nada parecido com samba em nenhuma música tribal. Então, essa história de que o samba veio da África, eu acho uma grande falácia. Inclusive porque você tem em São Paulo, você tinha o samba rural paulista, que o Mário de Andrade escreveu, um artigo fantástico, um artigo do Mário. E eu vi algum tempo atrás, um conjunto lá, daqueles conjuntos patrocinados, né, pela culturologia oficial, né? O samba rural paulista era um negócio meio indígena, uma fileira de homens, uma fileira de mulheres, né? Os homens tocando instrumentos, aí
As fileiras iam se aproximando, aí depois cada homem dava uma umbigada em cada mulher, e depois as fileiras voltavam para o seu lugar e continuava tudo assim, nessa efeito sanfonado. Fileira vai, fileira vem. Não tinha, não era o samba em roda. Você tem também o Joaquim Calado, que teve uma formação como flautista clássico, né? Aluno do Conservatório de Música, depois se transformou em professor do Conservatório de Música e que foi um músico fundamental para o estabelecimento da música popular, da música instrumental, do choro. E surge, logo no início, né, um grupo de compositores, que a gente pode citar aqui, por exemplo, Joaquim Calado, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros. De música instrumental ali da passagem do século XIX para o século XX, que a gente conhece hoje como os grandes chorões, né? Muitos deles vêm da banda de música, né? Anacleto de Medeiros, por exemplo, foi o fundador e maestro da banda do Corpo de Bombeiros. E muito disso vem da banda de música, né? Que aí você toca lá desde polcas, mazurcas, dobrado, a música militar não tem como separar isso aqui no Brasil, né? O choro tem uma origem muito mais calcada em instrumentos melódicos, não? Enquanto que instrumentos mesmo, instrumento quer dizer cordas e sopros. Uma vez eu comentei com o Canhoto era o bandolim lá, o cavaquinho, aliás, da época de ouro, não? Uma vez eu comentei com ele, o Canhoto, no choro antigamente não tinha pandeiro, né? Ele parou um pouquinho, não tinha não. O pandeiro no choro só passou a ser obrigatório quando o choro foi convertido em regional para gravações ou para tocar em rádios. Os grupos de choro. Aí é que passou a ser realmente. Tem que ter, não tinha que ser o choro sem pandeiro. Não! O choro não precisava. Nos levantamentos que eu fiz de grupos de choro nos jornais de 16 a 18, mas é nula a presença de instrumentos de percussão. Isso tudo aconteceu ainda no século XIX, e esses caras estabelecem um padrão de composição que é seguido pelo pessoal da geração deles e da geração mais nova. E de que maneira essa música se espalha, né? Ela se espalha através de alguns vetores. Um vetor é a banda de música, né? Por exemplo, o Anacleto, ele já foi musicalizado por um cara que já tinha contato com o choro. E ele vai musicalizar não sei quantos milhares de pessoas nas bandas que ele foi dirigindo, centenas de músicos que vão aprendendo já dentro daquela linguagem, dentro daquele sotaque, né? O Ernesto Nazaré vai estar demonstrando as partituras nas lojas, né? Ele vai estar dentro desse circuito, né, da divulgação. A Chiquinha Gonzaga vai estar no teatro, né? Então esses caras vão espalhar e vai ter a capilarização dessa música que vai acontecer através das rodas de choro, que levam essa música misturando profissionais amadores, leva essa música para tudo que é parte, inclusive fora do Rio de Janeiro, para São Paulo, para Porto Alegre. Eu nunca vi menção a um grupo formado só de flauta, cavaquinho e violão. Cada grupo era formado com o que tinha por perto. Né? Como é uma música que nunca teve compromisso propriamente com o mercado, com essa coisa, ela consegue passar ao largo das crises, até com o desmonte da indústria fonográfica, o choro finge que não está aí, continua, todo mundo grava seus discos. Então é uma música que criou uma cultura muito específica, muito própria. E que participou, né, esse núcleo, né, e particularmente o núcleo ligado ali ao Pixinguinha, ligado aos frequentadores da Casa das Tias Baianas, da Praça 11, participou
daquilo que foi considerado a fundação do samba. Uma coisa que eu acho interessante é aquele negócio, você diz que o Estácio era o berço do samba, né? O Estácio não era no morro. O Estácio não era no morro, o Estácio era na planície. Tem uma coisa muito interessante, né? Que esse samba do chefe da polícia e vários outros, eles são, na verdade, machiches. O samba, como a gente interpreta, aquele negócio com semicolcheia, isso veio do Estácio. Ismael Silva, Armando Marçal, que é o avô do Armando Marçal, nosso amigo Marçalzinho, pai do mestre Marçal, Newton Marçal, entendeu? E autor, né, compositor, né, parceria com Bide. Mas enfim, e o Ismael Silva também era compositor, com várias músicas com sambas conhecidos, mas o samba, eles eram os caras da bateria da... Não sei se já chamava escola de samba, você também não tem esse conhecimento tão grande, mas já era alguma coisa tipo uma escola de samba, e a bateria era o coração do negócio, entendeu? Porque eu fico ouvindo, me parece que no samba tipo Donga, João da Baiana, tinha uma percussãozinha assim que não tinha muita importância, assim, era mais um groovezinho, assim, um ritmozinho, tudo no diminutivo mesmo. Esses caras é que introduziram um ritmo mais presente mesmo, sabe? O samba passou a se tornar uma música mais rítmica mesmo. Saiu um pouco daquele do corta-jaca, né? Então, é claro, tinha lá o Ismael, o Bide, aquele pessoal que era meio do morro, mas eles iam se juntar na planície, era no Estácio lá. Tá bom, Francisco Alves subiu ao morro também para comprar samba lá, naquele comércio todo, né? É uma história muito fantástica essa, eu acho incrível. Não sei que o samba veio do morro. E depois tem uma outra coisa. Os negros que vinham da Bahia e que eram o pessoal de uma alta linhagem Yoruba, ou Yorubá, sei lá, Tia Seata, o Hilário Jovino, eram uma espécie de nobreza africana, nobreza negra. Eram negros de alta cultura. Então, esse pessoal que veio da Bahia e que trouxe esses desfiles que eram praticados na Bahia e que se sedimentaram muito em casas de candomblé, na altura lá da Praça 11, na casa da tia Seata, tia Prisciliana, tia Sadata, tia isso, tia aquilo, né? Esse pessoal era um tipo de negro, um tipo de cultura. Fora disso, teve toda a leva enorme de ex-escravos, ou filhos de escravos, que saíram do Vale do Rio Paraíba e que eram negros bantus, não eram Yoruba. E esses negros bantus eram uma cultura muito diferente da cultura dos Yoruba, né? E eles, com a decadência do café no Vale da Paraíba, no Vale do Rio Paraíba, né? Eles vieram em massa para o Rio. Então, eles foram muito mais para os morros do que os negros que vinham da Bahia. Do que os negros que vinham da Bahia, que eram mais uma espécie de elite negra. Pixinguinha era um músico de elite, sabe? Com aquele sotaque do machixe da turma da Praça 11, lá do Pixinguinha, né? Então, o Pixinguinha vai estar ali, quer dizer, então o gênio, né, maior do choro, ele vai estar participando diretamente da estruturação. E Radamés tinha pretensões de se transformar num concertista. A primeira audição do Concerto Si Bemol de Tchaikovsky no Brasil, e o solista foi o Radamés Inhata. Radamés! Pô, os grupos do Radamés. Radamés, assim, né? Que era o quinteto do Radamés, que era a base das coisas. Aí Pixinguinha era um grande ídolo pro Radamés. Perrone e Radamés. O Radamés tinha uma coisa engraçada, ele era um falso mal-humorado, né? O Guilherme Fontainha, ele tem um papel
muito importante no início da carreira do Radamés Enátali. Primeiro que o Fontainha, ele atuou tanto no Rio de Janeiro quanto no Rio Grande do Sul, né? Ele teve lá um papel importante na educação, no desenvolvimento da educação musical no Rio Grande do Sul, que é o estado de onde vem Radamés Enátali, né? E Fontainha se estabelece no Rio de Janeiro e Radamés vem junto, né, pouco tempo depois, e Radamés tinha pretensões de se transformar num concertista, né? Tanto que o primeiro concerto que Radamés faz no Rio de Janeiro, que é no Instituto Nacional de Música, lá no Salão Leopoldo Miguel, ele apresenta a sonata em si menor de Liszt, que é uma obra assim, de uma dificuldade extraordinária, um tour de force para todo e qualquer pianista, né? Quer dizer, então o desenvolvimento técnico, artístico, musical do Radamés como pianista era extraordinário. Ele era um grande pianista, né? Obviamente que a formação musical do Radamés tem também uma forte presença na música popular, né? Da ópera, né? Ele não se chama Radamés à toa, e a irmã se chama Aida, porque a ópera era uma das grandes paixões do pai do Radamés, né? Então a música de diferentes vertentes sempre fez parte da vida do Radamés Enátali. Então, ele chegando no Rio de Janeiro, ele se apresenta primeiro não como compositor ou músico popular ou arranjador, que foi o que mais caracterizou a carreira dele ao longo do século XX, mas como pianista virtuoso, né? E, obviamente, o próprio Fontainha, que foi um grande professor de piano, depois se transformou em diretor do próprio Instituto Nacional de Música, ele tinha essa pretensão de que Radamés fosse um pianista, um concertista, né? Só que o próprio Radamés, né, nos seus depoimentos, explica que a Revolução de 30 foi meio o marco divisório da carreira do Radamés, que ele esperava poder ingressar como professor do Instituto Nacional de Música através de concurso, e que a Revolução de 30 adiou o concurso para o qual ele estava se preparando, e ele, por uma questão de necessidade, acabou indo para a prática, né, da pianística, por exemplo, nos cinemas mudos, em cafés e na rádio, né, na Rádio Marinque Veiga, depois na Rádio Nacional, onde ele construiu a carreira dele, se transformou no músico extraordinário que foi, fundamental na música brasileira do século XX, né? E, de uma certa forma, a obra composicional do Radamés transita, né? Assim, pela tradição da música europeia. Ele escreveu sinfonias, quartetos, sonatas e tudo mais, com essa presença forte da linguagem da música popular, do jazz, enfim, daquilo que ele tinha como prática musical na rádio. No próximo capítulo teremos as várias maneiras de se tocar os mesmos gêneros, samba e choro, pelos diferentes olhares dos maiores instrumentistas da música brasileira. Até lá!